Olá, parceiro Tercred. Meu nome é Hugo e hoje eu vou mostrar como preencher um novo cadastro. Então vamos supor que o cliente chegou na loja, ele ainda não tem o crediário Tercred. Você pode enviar os dados dele para a gente fazer a análise. Então, o primeiro passo é acessar o sistema com o usuário e a senha. Para fazer o novo cadastro, a gente vem em ficha, que a gente vai preencher com o CPF do cliente, pesquisar. O sistema vai te avisar que é um cliente novo. E aqui a gente vai preencher com os dados do cliente. Pode perceber que alguns campos eles estão em amarelo, então esses são os campos obrigatórios. Aqui em cima tem algumas abas que a gente vai passar por elas preenchendo. Tá? O primeiro passo é a gente marcar qual tipo de ocupação do nosso cliente. Então, se ele é funcionário de alguma empresa, se ele é aposentado ou autônomo. Conforme a gente marca, o sistema ele cria uma aba aqui referente à ocupação para ser preenchida. Eu vou deixar as três marcadas só para a gente poder passar por cada uma para você conhecer. Então, vai preencher o cadastro do cliente. Aqui na data de expedição, se ele apresentar uma carteira de habilitação, a CNH, você preenche com a data da primeira habilitação. Beleza? Aqui no Estado Civil, a gente vai ter uma aba que é referente ao cônjuge. Então, se o cliente for casado, quando a gente chegar na aba do cônjuge, a gente vai precisar informar pelo menos o nome do esposo ou da esposa. Caso contrário, se for qualquer outro estado civil, a aba do cônjuge ela não precisa ser preenchida. Digitando o CEP, o sistema já busca no site do correio. Se for um CEP geral para a cidade, ele vai trazer o estado e a cidade, e o restante você preenche manualmente. Aqui no tipo de moradia, você vai colocar aí de acordo com o cliente. Tá? Isso aqui é importante, que ele não é um campo obrigatório, mas influencia na nossa análise. E para contato com o cliente, a gente vai precisar de obrigatoriamente um número de celular. Então, se ele tiver um telefone fixo, algum outro telefone para recado, ajuda a análise, mas obrigatoriamente é só um número de celular. Então, preencheu a primeira aba com os dados do cliente, a gente vai para a próxima, que são as referências. Então, aqui, essa referência ela é pessoal, a gente vai precisar do contato aí de dois parentes. O telefone pode ser fixo ou celular, e aqui a gente vai pôr qual que é o grau de parentesco com o nosso cliente. Beleza. Próxima aba, então, se o cliente for funcionário de alguma empresa, a gente vai precisar aí de pelo menos o nome da empresa, o cargo que ele ocupa, salário, data de admissão. Essa data aqui, ela não precisa ser exata, tá? Depois a gente confirma direto com a empresa. É mais para a gente ter uma ideia de quanto tempo o cliente está trabalhando. Ok, então, para quem é funcionário de alguma empresa, os obrigatórios são apenas esses. Se tiver os demais dados, ajuda a nossa análise, mas obrigatoriamente o que a gente precisa é somente esses. No caso de um aposentado, a gente vai marcar qual o motivo da aposentadoria dele, o número do benefício, para que a gente possa consultar no site da Previdência, e o valor que ele recebe de aposentadoria. Então, para o cliente que é aposentado, a gente precisa desses três dados. E no caso, se o cliente for um autônomo, a gente vai pôr a profissão que ele exerce, a renda média mensal, e aqui são duas pessoas para quem ele vende ou presta serviço. Então vamos pôr, no caso de uma manicure, duas pessoas que façam unha com ela que vai estar confirmando que realmente ela é uma manicure. No caso de um vendedor ou uma vendedora, a gente vai precisar que você coloque o que ele vende. Então, se é uma vendedora de roupa, se é um vendedor de cosmético, se é um vendedor de produto de limpeza. Então, a gente precisa que você discrimine o que a pessoa vende, tá?
E essas duas pessoas, como vai confirmar a profissão do nosso cliente e, consequentemente, a renda dele, nesse caso aqui, eles não podem ter nenhum parentesco. Questão do cônjuge, igual eu falei, então, se o cliente for casado, a gente vai precisar de pelo menos o nome do esposo ou da esposa. Caso contrário, essa aba não precisa ser preenchida. E aqui a gente tem uma aba de observações. Ela não é obrigatória, mas se tiver alguma observação a fazer, alguma informação complementar, basta digitar aqui que a gente recebe junto com os dados do cliente. Preencheu, confirmou. Se tiver algum campo obrigatório sem preencher, o sistema vai te falar qual que é. Tá? No nosso caso aqui, foi o aposentado e o autônomo, que a gente marcou e não preencheu nada. Fez as correções, se tiver tudo certinho, é só confirmar. Apareceu aí a mensagem que a ficha foi cadastrada com sucesso, significa que a gente recebeu esses dados para fazer a análise. Nesse momento, o cliente ele vai receber um código no celular dele, um código de 6 números, que é um token de segurança, que serve para a gente saber que o telefone é dele mesmo e é um telefone válido. Tá? Então, o próximo passo, assim que você enviar a ficha, é pegar esse código com o cliente que você vai precisar cadastrar no sistema. Mas isso fica para o próximo vídeo, no vídeo sobre a validação do celular.